o que a Tunísia, um país lá no norte da África, e a Islândia, uma ilha no Atlântico Norte, poderiam ter em comum. Olha, de primeira, não parece ter nada a ver uma coisa com a outra, né? Pois é. Clima, cultura, história, tudo parece completamente diferente. Mas, entre 2009 e 2011, aconteceu algo que uniu esses dois lugares de um jeito que ninguém imaginava. E uniu mesmo. A ponto de, no Cairo, os manifestantes gritarem "A Tunísia é a solução". E em Madrid, o lema era "A Islândia é a solução". É uma conexão fascinante. E para a gente desvendar isso, vamos mergulhar na obra do sociólogo Manuel Castells, Redes de Indignação e Esperança. A nossa missão aqui vai ser essa, né? Tentar entender o padrão por trás desses novos movimentos sociais da era da internet. Exato. Não é só sobre protestos. É sobre uma nova forma de poder sendo construída. E o Castells nos dá um mapa bem interessante para entender isso. E o que eu acho mais instigante é como a gente vai rastrear essa faísca. Sabe? Como que a indignação de uma única pessoa pode virar uma chama que redefine um país inteiro? Onde tudo começa. Isso. A gente vai investigar essa conexão entre o que acontece online, no ciberespaço, e o que acontece de fato nas ruas. Então a gente começa pelo calor da Tunísia, onde a busca por dignidade derrubou uma ditadura. E depois a gente vai para o frio da Islândia, onde um colapso financeiro levou os cidadãos a um ato, assim, radical, reescrever a própria Constituição. E no fim, a gente junta as peças, porque a análise do Castells, ela não é só histórica, ela nos dá uma estrutura para entender o poder e o contrapoder hoje, sabe? Ajuda a gente a decifrar como a esperança se organiza, né? E como a indignação se torna essa força transformadora. Perfeito. Então vamos lá. Vamos começar pelo epicentro. Não uma grande capital, mas Sidi Bouzid, uma cidadezinha no interior da Tunísia. E o ponto de partida é a história trágica de Mohamed Bouazizi, um vendedor ambulante de 26 anos. Em 17 de dezembro de 2010, ele ateou fogo ao próprio corpo na frente de um prédio do governo. E aqui está o primeiro ponto crucial que o Castells destaca. A motivação do Bouazizi não foi só a pobreza, embora ela fosse, claro, muito real. O que foi, então? O gatilho foi a humilhação. Sistemática. A polícia local confiscava os produtos dele, pedia propina, agredia. Era um assédio constante que tirava a dignidade dele, entende? Entendi. O ato extremo dele não foi um pedido de pão. Não. Foi um grito por respeito. Certo. Mas um ato de desespero, por mais trágico que seja, normalmente não derruba um regime, né? Tantos vídeos de protestos viralizam. O que foi diferente nesse caso? Essa é a pergunta-chave. Por que esse vídeo, filmado pelo primo dele, começou uma revolução, enquanto tantos outros se perdem por aí? A resposta, segundo o Castells, está num conceito que ele chama de autocomunicação de massa. Autocomunicação de massa? É. Antes, para uma mensagem chegar em milhões de pessoas, ela precisava passar pelo filtro do governo ou de uma grande empresa de mídia. Certo. A internet e os celulares criaram pela primeira vez espaços de comunicação que são horizontais e autônomos. E nesses espaços, a história do Bouazizi não foi só assistida. Exatamente. Ela foi sentida. Milhares de tunisianos viram naquela humilhação a sua própria humilhação. A dor dele se tornou a dor de todo mundo. Então não é só a tecnologia como uma ferramenta, mas como um ambiente que permite que uma emoção individual se torne coletiva. Perfeito. E a emoção coletiva mais importante que essa rede ajudou a construir foi a superação do medo. O medo que paralisa, né? Isso. O medo é a principal ferramenta de qualquer regime autoritário. Ele isola as pessoas. Mas quando alguém entra online e vê milhares de outras pessoas compartilhando a mesma raiva, a mesma indignação, o medo individual vai diminuindo. Ele se dissipa. A coragem vira um recurso compartilhado, um bem comum da rede. E essa coragem coletiva não ficou só no mundo digital, claro. É isso que o Castells chama de espaço público híbrido, certo? Exatamente. A ideia de que o online e o offline se fundem. A comunicação livre no Facebook, no YouTube, no Twitter, aquilo foi o sistema nervoso do movimento. Serviu para organizar a ocupação do espaço real urbano? Isso mesmo. A comunidade que se sentiu conectada online
precisava se encontrar, se ver, se tocar. E foi o que fizeram nas praças, como a Praça Casba, em Tunis. Então o espaço digital deu a coesão. E o espaço físico deu o poder visível. Um não existiria sem o outro. E como era nessas praças? Eu imagino que não era só gente gritando palavras de ordem o dia todo. Não, longe disso. Os acampamentos se tornaram tipo laboratórios de uma nova sociedade. Como assim? As pessoas organizavam debates, assembleias populares, cozinhas comunitárias, equipes de segurança, de limpeza. Eles não estavam só protestando contra o antigo regime. Eles estavam ativamente construindo a democracia que eles queriam. Ali mesmo, em tempo real. Era a prefiguração de um novo contrato social. E quem eram as pessoas por trás disso? Qual era o perfil? Olha, o perfil inicial era bem particular. Jovens com formação superior, mas desempregados ou com empregos ruins. Ah, geração com diploma, mas sem perspectiva. Uma mistura explosiva de alta expectativa com baixa oportunidade. Tinha um post no Facebook que viralizou na época e resumia tudo. Era algo como: Eu lembro desse. a maioria dos políticos tem cabelos brancos e coração negro. Queremos pessoas que tenham cabelos negros e coração branco. Nossa, forte? O movimento era de várias gerações, mas a energia vinha dessa juventude, né? Totalmente. A confiança vinha deles. E é por isso que a narrativa é tão importante. A mídia ocidental tentou chamar de Revolução de Jasmim, algo poético. Quase inofensivo, né? Mas os próprios participantes rejeitaram esse nome. Para eles, foi a revolução pela liberdade e pela dignidade. E essa palavra dignidade parece que é a chave emocional que destrava tudo. É a chave. Não era sobre ideologia, era sobre uma necessidade humana fundamental. Certo. Então, na Tunísia, o inimigo era claro. Um ditador, a repressão. E a emoção era a busca por dignidade. Um inimigo visível. Mas e quando o inimigo é um sistema financeiro invisível, complexo, e a emoção dominante é a traição da confiança? Aí a gente tem que fazer essa viagem. Do calor do norte da África para o frio do Atlântico Norte, para a Islândia. Um contraste perfeito. A Islândia era vista como um paraíso, né? Uma das democracias mais antigas, ricas, pacíficas do mundo. O último lugar onde se esperaria uma insurreição popular. Mas aí veio a crise financeira de 2008. E a versão islandesa da crise foi espetacularmente desastrosa. Coloca isso em perspectiva pra gente. O que aconteceu com os bancos de lá? O Castells descreve um caso extremo de desregulamentação e especulação. Em só 7 anos, o setor bancário do país, liderado por 3 bancos, inchou de um tamanho de 100% do PIB para quase 800%. 800%. É difícil até de imaginar. Imagina toda a produção econômica do seu país por 8 anos concentrada no setor financeiro. Era uma bolha gigantesca, baseada em fraudes, dívidas. Quando estourou, o país não só quebrou, ele evaporou. A dívida era 7 vezes maior que o PIB. Nossa, a indignação aqui então não era contra um ditador. Não. Era contra a cumplicidade de uma elite. A elite financeira que criou a bolha e a elite política que deixou acontecer. Exatamente. A raiva era contra o sistema como um todo. E a faísca, de novo, veio de um jeito inesperado. Um ato individual. Não de desespero dessa vez? Não, de protesto. Um cantor folk chamado Hordur Torfsson pegou o violão e começou a cantar em frente ao parlamento, sozinho. E aí a internet entra em cena de novo. Claro. Alguém gravou, postou. E é bom lembrar que 94% dos islandeses estão online. O que era um protesto solitário virou um movimento de massa. E foi daí que surgiu a famosa Revolução das Panelas. Isso. Milhares de pessoas, inspiradas por ele, foram para a frente do parlamento. Mas em vez de violões, levaram panelas, frigideiras, colheres, qualquer coisa que fizesse barulho. Era um barulho ensurdecedor, imagino. Constante. Um símbolo de que a vida comum estava invadindo o espaço do poder político para exigir respostas. E ao contrário de muitos protestos que acabam se dissipando, esse teve consequências muito concretas. Surpreendentemente concretas. O governo renunciou em massa. Uma nova coalizão de centro-esquerda assumiu. E os bancos? Os 3 bancos que causaram o colapso foram nacionalizados. E o mais radical de tudo, o governo perguntou para o povo, num referendo, se eles deveriam usar dinheiro público para pagar as dívidas dos banqueiros. E a resposta?
Um não gigantesco. 93% da população votou contra. Isso é impressionante, é o povo dizendo: essa dívida não é nossa. Houve responsabilização. Houve. E isso diferencia a Islândia de quase todo o resto do mundo. Banqueiros foram processados e presos. Até o ex-primeiro-ministro foi a julgamento. Mas o passo mais extraordinário ainda estava por vir, né? Sim, a Wikiconstituição. Essa parte parece ficção científica. Eles reescreveram a Constituição usando a internet. Sim, e o processo foi fascinante. Eles não queriam só consertar as leis, queriam refundar a República. Primeiro, uma Assembleia Nacional com 1.000 cidadãos, escolhidos aleatoriamente. Como num júri. Exato. Eles debateram os valores fundamentais. Depois, um conselho de 25 cidadãos eleitos, sem partido, redigiu o texto. E aí vem a parte wiki. Durante meses, eles postavam os rascunhos online e pediam sugestões para o povo. E as pessoas participaram de verdade? Massivamente. Foram mais de 16.000 sugestões e comentários via Facebook, Twitter e YouTube. É incrível imaginar, né? As pessoas sugerindo cláusulas para a Constituição no celular enquanto esperavam o ônibus. É a forma mais radical de engajamento cívico que se pode pensar. Sem dúvida. Então, olha só. A gente tem um ato de autoimolação por humilhação numa ditadura. E um protesto com panelas contra banqueiros numa democracia rica. Superficialmente são opostos, mas o brilhantismo do Castells é justamente revelar que são, no fundo, a mesma história. Essa é a grande sacada. Apesar das diferenças, o padrão que emerge é nítido. Nos dois casos, os movimentos nasceram de uma profunda crise de representação. A percepção de que as instituições políticas não serviam mais aos cidadãos, mas a uma pequena elite. Seja uma elite ditatorial ou uma elite financeira. E a forma de organização também reflete isso. Eles não criaram um novo partido ou elegeram um novo líder para salvá-los. Pelo contrário, rejeitaram ativamente a ideia de liderança centralizada. Eram movimentos em rede, horizontais, sem hierarquia. Desconfiavam dos partidos, da mídia tradicional. A organização deles era um espelho da arquitetura da internet. É a metáfora perfeita. A internet não é só a ferramenta. Ela é a forma organizacional, é a cultura. Ela fornece o que o Castells chama de espaço de autonomia. Um espaço onde a indignação se conecta com a esperança. E onde as pessoas podem deliberar e coordenar ações sem pedir permissão. É nesse espaço que a mágica acontece. E essa mágica é contagiosa, pelo visto. É um contágio viral, literalmente. A esperança se espalha pela rede. Quando as pessoas no Egito viram a queda do ditador na Tunísia, elas não viram um evento estrangeiro. Viram um teste que deu certo. Exato. Pensaram, se é possível lá, é possível aqui. A internet acelera e globaliza esse contágio da esperança de um jeito que nunca foi possível. O que me leva a um ponto que parece contraintuitivo. O Castells argumenta que esses movimentos gigantescos não começam com um plano, com uma ideologia. Não, começam com a emoção. Com um sentimento. Geralmente começa com a raiva diante de uma injustiça muito clara. A humilhação de Bouazizi, a traição dos banqueiros. Essa raiva, quando compartilhada na rede, ela se refina e vira indignação. A indignação é a raiva com uma justificativa moral. Perfeito. E é a indignação que dá a força para superar o medo. Isso. E uma vez que o medo é vencido, algo muda. Emoções positivas como o entusiasmo, a esperança, assumem o controle. É a esperança que projeta a ação para frente, que sustenta os acampamentos por semanas. A emoção é o combustível. O que me lembra dos indignados na Espanha, que vieram logo depois. Para eles, parecia que o processo era tão importante, ou talvez mais, que o resultado final. Sem dúvida. A prática da democracia direta nas assembleias, a deliberação coletiva, aquilo tudo já era, em si, uma vitória. A mensagem era: não vamos esperar chegar ao poder para praticar a democracia que a gente quer. Vamos praticar agora, aqui. O processo é a mensagem. Então, para a gente amarrar tudo isso, a análise do Manuel Castells parece nos dar um novo vocabulário para entender a transformação social hoje em dia. Sim, ela mostra que esses movimentos que nascem nesse espaço híbrido entre a internet e as praças não são anomalias. São uma característica fundamental da nossa sociedade em rede.
Alimentados por emoções universais, né? A indignação com a injustiça e a esperança por um futuro melhor. E que demonstram o poder imenso da auto-organização em rede, que consegue operar à margem das estruturas tradicionais de poder. Eles conseguiram derrubar ditadores, responsabilizar banqueiros, reescrever constituições. É um novo manual para mudança social sendo escrito em tempo real. Por milhões de pessoas, simultaneamente. E é um desafio fundamental às nossas noções de política. Eles questionam a própria ideia de que a gente precisa de líderes e partidos para nos representar. Sugerindo que as pessoas, com as ferramentas certas, podem se auto-organizar. E deliberar coletivamente sobre o próprio futuro. O que nos deixa com um último pensamento para refletir. O Castells mostra que esses movimentos, justamente por não terem líderes ou programas definidos, são muito criticados pela suposta ineficiência. Falta de foco, dizem. Exato. E os indignados na Espanha tinham um lema que era uma resposta direta a essa crítica. Somos lentos porque vamos longe. É uma frase poderosa. E nos deixa com uma reflexão final. No mundo obcecado por resultados imediatos, por vitórias rápidas, qual é o verdadeiro valor de um movimento cujo maior legado talvez não seja uma lei específica, mas o processo? O processo lento, profundo, às vezes confuso, de pessoas reaprendendo, juntas, a construir a democracia por si mesmas, nos seus próprios termos. Talvez a jornada seja, de fato, o destino. Se esse resumo te ajudou a entender melhor o livro, deixa o like, isso fortalece muito o canal. Se inscreve também para continuar acompanhando resumos que transformam livros em ideias claras. E lembra, na descrição do vídeo tem os links para acessar ou comprar o livro, caso você queira se aprofundar. A gente se vê no próximo vídeo.